os atos declarativos aqui, SPS, Declaração Marítima de Saúde e Declaração de Resíduos, e começamos depois a abordar aqui o tema dos serviços. Portanto, já tínhamos visto aqui a parte do acesso a instalações, que o acesso a instalações é aquele documento que é gerado automaticamente sempre que são declaradas pessoas nas entradas a bordo, fornecimentos e abastecimentos, serviço de mergulho e acho que são só esses 4 serviços. Portanto, automaticamente gera aqui o acesso a instalações, ok? Que depois será feita a aprovação por parte da Autoridade Fronteira, da Autoridade Portuária e do concessionário, mediante, uma vez mais, as parametrizações do Porto, ok? No caso da autorização do SEF, automaticamente será desencadeado um pedido de acesso ao CUP. Portanto, sempre que o SEF aceita um pedido de acesso a instalações com a aceitação por parte das pessoas, é feito então automaticamente o pedido de acesso ao CUP para essas pessoas. Portanto, o CUP, Cartão Único Portuário. Verificamos aqui o documento das entradas a bordo, portanto, que é o documento onde são declaradas todas as pessoas que vão entrar no navio, ok? Que estão fora de todos os outros serviços, que vão fazer uma visita a bordo, um navio de paquete, uma visita de estudo, algo. Portanto, então, é aqui que vocês vão declarar então a parte das pessoas e veículos, relembrando a questão do upload por template, ok? Aquele que está definido na página pública. Fornecimentos e abastecimentos, portanto, o processo é semelhante àquele que é feito em termos de JUP2, como nós vimos na última sessão, portanto, onde são indicados os vários tipos de fornecimento que vão estar parametrizados de acordo com o funcionamento do Porto de Lisboa. Aqui os vários tipos de mercadoria orientados ao tipo de fornecimento e, uma vez mais, informação de pessoas e veículos que vão entrar na zona portuária internacional para prestar este serviço. Isto, no caso, quando é realizado por pessoas externas. Portanto, vamos então dando seguimento aqui aos serviços. Pronto, antes de avançarmos para os restantes serviços, ainda são aqui alguns, vamos passar já aqui para o processo da recolha de resíduos, ok? Pronto, o processo da recolha de resíduos, a base é gerada automaticamente pela aplicação, a partir do momento que é feito na declaração de resíduos. Portanto, na declaração de resíduos colocamos cá quantidades a descarregar em 3 resíduos. Significa que na recolha de resíduos, no processo que é gerado automaticamente, a aplicação faz uma cópia dessa informação, ok? Da parte dos resíduos que são indicados na declaração de resíduos com quantidade a descarregar superior a 0, então faz automaticamente uma cópia aqui para o processo de recolha. Aqui estão os 3. O que é que pode diferir aqui do processo de recolhas? Nós, em termos de declaração, e como vimos na última sessão, vocês vão preencher consoante os anexos Marpol. E como eu falei, é igual para todos os portos em termos de declaração. Portanto, as tipologias de resíduos que estão definidas, que estão harmonizadas até inclusive no template, são iguais para todos os portos. Aqui na parte da recolha de resíduos, essas tipologias são passadas para aqui, contudo, agora aqui é que entram as configurações de cada porto. O porto pode fazer desdobramento, por exemplo, na questão do plástico. O porto pode não querer recolher só o plástico, porque o plástico pode ser muitos materiais. Então, podem fazer distribuição por embalagens de plástico, vamos dar um exemplo, sacos de plástico. Portanto, associado a cada tipologia de resíduo que vocês indicam na declaração de resíduos, quando passa para a recolha, pode ser solicitado a distribuição, por exemplo, desta quantidade de 0,5 metros cúbicos, por um conjunto de opções que vocês vão selecionar. Isto também para quê? Para facilitar quem vai recolher, efetivamente saber o que vai recolher. Porque, como vocês viram no template da recolha de resíduos, que eu posso mostrar aqui, só para perceberem o porquê de na recolha haver esta distinção. Aqui, em termos de template dos resíduos, vocês aqui não dizem se são pilhas, se são lâmpadas, portanto, não tem essa indicação. Tem a categoria base principal por tipo de resíduo, ok? Em termos da recolha de resíduos, é aqui que depois o Porto vai parametrizar mediante o seu funcionamento. É aqui quando vocês podem selecionar depois as pilhas, as lâmpadas, as embalagens de plástico, as embalagens de metal, portanto, toda essa distribuição. Para quem vai recolher também ter uma consciência do que é que efetivamente vai recolher. Portanto, quando vocês selecionam uma tipologia de resíduos que vem da declaração, pode automaticamente
ser distribuída toda só por aquela categoria, por o principal, ok? Mas pode acontecer esta situação como está aqui. Portanto, quando vocês selecionam esta opção, os Bilge Water, automaticamente vocês vão ter que fazer a divisão de 1,5 metros cúbicos por esta tipologia de resíduo. Agora está configurado 1, não quer dizer que depois em produção não tenha uma lista de vários e que vocês podem selecionar aqueles que pretendem, ok? Portanto, ao selecionar águas de porão, fecham a sidebar, automaticamente passa para aqui, como estão a ver, águas de porão associado aos Bilge Water, ok? E aqui a distribuição que vão ter que preencher é a totalidade. Não pode ser mais nem menos. Uma vez que declaram 1,5 metros cúbicos, automaticamente aqui em termos de recolha têm que declarar também essa quantidade. Se tiverem feito a distribuição por várias categorias deste tipo, então iriam ter que dividir os 1,5 metros cúbicos pelas várias categorias. Neste caso, como é de 1 para 1, vamos pôr aqui a totalidade. Portanto, 1,5 metros cúbicos, vamos selecionar aqui a entidade, ok? Que vamos realizar a recolha. O local, podemos indicar um meio de recolha, mas é facultativo, e vamos indicar a data-hora de início e a data-hora de fim. Eu vou colocar aqui como exemplo, aleatoriamente, e vamos fechar. Portanto, temos neste momento, a aplicação já me construiu aqui, a aplicação vai construindo as recolhas consoante vocês vão atribuindo as empresas, os locais e as datas-horas. Para que no final, quando gravarem, vão ficar com um resumo geral de quantas recolhas de resíduos vão ser realizadas para recolher estas tipologias de resíduos, estas quantidades. O agrupamento que é feito é sempre por 4 campos: empresa, local da recolha de resíduos, data de início e data de fim. Quando os 4 campos são iguais, todas as categorias de resíduos ficam todos sobre a mesma recolha. Basta um dos 4 campos ser diferente para a aplicação ir criando várias recolhas. Se o operador for diferente, se o local for diferente, se a hora de início ou de fim for diferente, portanto ele vai gerindo desse modo. Portanto, vai criando tantas recolhas quantos houver diferenças no conjunto destes 4 campos. Portanto, já selecionamos aqui para o Bilge Water, vamos selecionar aqui para os plásticos. Portanto, ao clicar, uma vez mais, o plástico é para fazer a divisão pelos plásticos. Vamos selecionar, ok? E vamos preencher a quantidade que é o 0,25. Fica sempre associado abaixo a categoria PAI. No final, esta informação, quando submetido para despacho, desaparece automaticamente e apenas ficam as recolhas. Portanto, vamos preencher aqui o 0,25. Automaticamente vem associada a entidade que está definida como responsável por recolher este resíduo. Contudo, às vezes poderá haver a possibilidade de alterar. Neste caso aqui é a única que recolhe. Vamos colocar aqui o local. E vamos colocar aqui a data-hora de início e a data-hora de fim. E como vão ver nesta situação, vão ver que vai criar uma segunda recolha. Porquê? Vamos fechar, como estão a ver, temos resíduos com entidades atribuídas, temos uma recolha para a Resi Correia e temos a recolha 2 aqui para a Blue Water. Pronto, como estão a ver, porquê? Porque são empresas distintas, até para o mesmo local e o período de horas por acaso também é diferente, mas mesmo que fosse igual, com exceção da empresa, automaticamente ele cria recolhas então para cada um dos operadores. E como estamos a ver, temos aqui já as águas do porão para a Resi Correia e temos aqui para a Blue Water aqui os plásticos. E agora vamos finalizar aqui com o Food Waste. Pronto, Food Waste, como estão a ver, resíduos de alimentos, selecionar, e vamos preencher a quantidade que é 1,1 metros cúbicos. Ok, selecionar aqui a data, hora de início, data, hora de fim. Pronto, vou pôr aqui um intervalo de datas diferente para vocês verem que aqui está. Então temos neste momento os 3 tipologias de resíduos, cada um com quantidades, locais e entidades associadas. Então temos uma recolha de um resíduo para esta empresa, neste local, neste intervalo de datas. Temos para o segundo operador 2 recolhas de resíduos, em que ambas são recolhidas no mesmo local, mas para períodos diferentes. Como o período é diferente, automaticamente ele gera uma nova recolha, ok? Mesmo sendo o mesmo operador, mas fica sempre associada aqui ao operador principal. Estando preenchido, gravamos o documento e submetemos para despacho.
Vamos submeter. Aqui está. Documento submetido para despacho. Cá está. Portanto, o que é que temos neste momento? Temos só a informação das recolhas. Aqueles tipos de resíduos que estavam aqui inicialmente desaparecem a partir do momento que vocês completam toda a informação da recolha de resíduos. Pronto, relativamente agora falando aqui do processo da recolha de resíduos. Há aqui diferenças face ao que existe hoje em dia na JUP 2. Primeiro, toda a informação de documentos relacionados com a recolha de resíduos estão disponíveis tudo dentro do mesmo documento, isto é, vocês têm a informação base do que estão a pedir para recolher a cada um dos operadores, ok? Vão ter aqui, para cada recolha, a resposta dos operadores, vão conseguir consultar aqui o despacho da AP para as recolhas de resíduos e o registro. Portanto, no mesmo ecrã, conseguem ver o vosso pedido, o que é que cada operador respondeu, qual foi o despacho da autoridade portuária e qual foi o registro de cada operador sobre cada recolha. Okay? No final, conseguem fazer a exportação do documento do certificado, que agora não é o certificado Marpol, é o certificado de entrega de resíduos. Okay? Eu já vou a seguir até exemplificar com um destes operadores, dar a resposta e fazer o registro, só para vocês verem como é que conseguem consultar esta informação. Mas isto para explicar que, dentro do mesmo documento, agora conseguem consultar então todos os documentos relacionados com a recolha. Eu vou entrar aqui com uma das empresas e vou fazer aqui a parte do processo de recolha, só para vocês verem como é que funciona. Portanto, eu vou entrar aqui, trocar aqui o perfil de visualização para uma empresa de recolha de resíduos. Portanto, eu vou selecionar, por exemplo, aqui a Water. Vou entrar aqui na recolha. Eu vou preencher aleatoriamente as respostas e o registro. É só mesmo para vocês verem como é que conseguem consultar esta informação. Portanto, o operador só vê a resposta ou a recolha que está associada a ele, portanto, a do outro operador não consegue ver. Vai responder aqui sobre cada uma das recolhas que vocês pediram. Okay. Vou colocar numa aceito e, por exemplo, na outra aceito com restrições. Ele consegue ver tudo aquilo que foi solicitado. Vou gravar. Portanto, vocês, agentes de navegação, ao consultarem a recolha, depois de já haver uma resposta por parte do operador, já que estão aqui a ver, já tem aqui uma indicação que este operador já deu resposta sobre as duas recolhas, como estão a ver, uma aceita e outra aceita com restrições. Portanto, fica aqui marcado o estado da resposta como do conjunto das respostas é sempre o pior dos estados, como eu falei na ultimação. E aqui está, aceito com restrições. Portanto, se vocês clicarem em cima, conseguem consultar numa sidebar a resposta que o operador deu. Portanto, deu para esta recolha o aceito, ok? E para a segunda recolha, aceito com restrições. Portanto, conseguem confirmar esta informação. Eu agora vou fazer num instante o registro, para vocês verem como é que conseguem consultar o registro e como é que conseguem imprimir o documento para entregar ao navio. Ok, tenho aqui as quantidades. Eu aqui até vou colocar uma quantidade diferente, 1,45 para o plástico e para o outro vou colocar 2,5, para ser diferente. Gravar. Portanto, neste momento, se acedermos à recolha de resíduos novamente, enquanto agente de navegação, o que é que temos? Como estão a ver, temos a resposta do operador, que fica aqui marcado. Não temos despacho da autoridade portuária, senão fica aqui marcado com a simbologia e é apresentado um card no fundo. E já temos a indicação que foi criado o registro, estando em elaboração. Aqui está, fica marcado com um visto nos resíduos que o operador já respondeu. Se eu clicar aqui em cima deste íconezinho, vai-me posicionar no registro que foi realizado até o momento. Então já posso ver que para a recolha 1 dos plásticos, que está aqui, eu tinha pedido para recolher, eu tinha indicado que era 0,25 e como estão a ver, está 1,45. Portanto, foi recolhido mais do que aquilo que eu tinha indicado. Na recolha 2, se formos ver, aqui está 2,5 e eu tinha indicado 1,1. Imaginemos que até tinham sido recolhidos outros resíduos que eu nem tinha indicado, ok? Vão aparecer aqui, associado a cada recolha. Portanto, o registro
espelha sempre aquilo que efetivamente foi recolhido, ok? Portanto, já é a fase final do que vocês declararam para recolher ao que foi recolhido, há sempre, ou na maior parte das vezes, há diferenças. Portanto, essas diferenças são espelhadas aqui em termos de registro. E agora que vocês colocam a questão é, como é que eu imprimo o documento para entregar ao navio? Portanto, a impressão do documento tem que o registro estar concluído. Portanto, o operador tem que aceder ao registro e concluir o mesmo, ok? Para quê? Para que do vosso lado até o ícone mude de cor. Portanto, só quando o ícone estiver com a cor azul, significa que está finalizado. Para este operador, depois vão ter o registro deste operador. Portanto, o documento que vocês vão imprimir não é um documento para todas as recolhas, não, é para cada recolha de cada operador imprimem o certificado de entrega de resíduos. E como estão a ver, o documento já está com esta cor de azul, portanto está finalizado. Portanto, se vocês clicarem em cima, conseguem consultar as recolhas na mesma e têm aqui o documento, a impressão. Esta impressão é o certificado de entrega de resíduos, é um template novo, um formulário novo e que foi harmonizado com todos os portos. Uma vez mais, porquê? Porque havia muitas diferenças dos formatos destes documentos de porto para porto. Então, houve aqui uma harmonização de procedimentos e este é o documento que está neste momento em produção e que é entregue ao navio com as quantidades recolhidas. Portanto, é o recibo de entrega de resíduos. O que é que tem? Tem informação do prestador de serviços, do local do navio, ok? As datas, horas, tem informação de dados do navio e da viagem e tem agrupados por anexo, ok? Aqui, uma vez mais, voltamos àquela questão dos anexos, portanto, aqui já não vamos ter as pilhas, não vamos ter as lâmpadas, vamos ter aquelas categorias iniciais, que basicamente são os pais daqueles filhos. Então temos aqui as quantidades recolhidas para cada uma das categorias, ok? Pronto, este é o documento final e é aqui que vocês vão depois entregar ao navio quando a recolha estiver finalizada. Uma vez mais eu relembro, a impressão deste documento só está disponível em cada um dos operadores e quando o registro estiver finalizado, ok? É sobre este ícone aqui. Quando clicam, é aberta a sidebar e é aqui que imprimem. Pronto, como estão a ver, em termos de processo de resíduos, acaba por, julgo eu, estar mais simplificado, porque tem a informação toda num único ecrã, é mais fácil até de consultar e de ver em que estado é que se encontra cada um e até depois mesmo conseguir perceber aquilo que vocês indicaram para recolher e daquilo que foi recolhido, porque depois também vai ter impactos em faturação. Portanto, todo o processo de resíduos da recolha está todo centralizado no ecrã da recolha de resíduos. Vamos voltar atrás. Pronto, vimos aqui a parte da recolha de resíduos, vamos avançar e vamos passar agora aqui para a parte do serviço de mergulho. Pronto, relativamente ao serviço de mergulho, o processo onde vocês vão indicar, primeiro, quando for feito o serviço de mergulho, isto é um pedido que é feito diretamente à autoridade portuária, à autoridade marítima, portanto têm que se pronunciar de certo modo sobre este pedido de mergulho. E o que é que vocês vão indicar? Em primeiro, a empresa que vai prestar o serviço de mergulho, portanto, que vai realizar esta operação. Okay. O contacto telefónico. Okay. Tem aqui uma breve descrição que podem detalhar do que é que vai ser feito. Contudo, tem aqui mais abaixo, aqui várias opções que vocês podem selecionar para indicar, se é uma inspeção, se é uma vistoria com equipamento de vídeo, uma reparação, uma limpeza, outros serviços. Tem aqui inclusive a profundidade, se tiverem essa indicação, e se há ou não embarcações de apoio, ok? Tem aqui o período que pretendem que seja feito este serviço de mergulho. Portanto, tem aqui um conjunto de dados que convém indicar, mesmo não sendo obrigatórios, porque obrigatório neste card a empresa, o contacto e o local. Contudo, se tiverem mais informação, convém detalhar para que depois também do lado da autoridade portuária e mesmo da autoridade marítima não haja dificuldades em perceber o que é que está a ser solicitado, qual a sua finalidade e depois também para não haver implicações no caso da resposta a este pedido. Portanto, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o período. Okay. O local também é obrigatório. Okay. E aqui podemos colocar então que é uma inspeção. Okay.
Ok, que mais informação é que eu tenho que indicar? Portanto, como se trata de um serviço de mergulho, portanto, vão entrar pessoas externas para realizar o serviço e veículos na zona internacional. Portanto, uma vez mais, temos aqui o upload das pessoas e veículos, que é este template que já tínhamos visto da última vez, que é usado também, por exemplo, nas entradas a bordo. Portanto, temos aqui a parte das pessoas e veículos. O que é que difere? São destes campos. Portanto, aqui na parte final do template das entradas, temos estes campos que são orientados especificamente para o serviço de mergulho. Ok? Portanto, como aqui no guia em português e inglês, essa indicação como está aqui. São campos condicionais e que estão orientados especificamente para a parte dos mergulhadores. Neste caso, do serviço de mergulho. Portanto, vocês podem na mesma fazer o upload do template sem essa informação preenchida, como eu tenho aqui este exemplo e não tenho aqui informação da categoria, não tenho nada preenchido relativamente aos mergulhos. Portanto, se eu vier fazer o upload, vou selecionar a minha máquina, o diretório onde eu tenho o template, vou fechar aqui a sidebar e automaticamente a informação vai-me ser carregada. Contudo, eu não vou conseguir gravar o documento. Porquê? Porque a informação que é obrigatória para o documento daqui do mergulho não está preenchida, que é quem é o mergulhador supervisor. Portanto, como estão a ver aqui no template, tem aqui uma parte do supervisor se é sim ou não. Portanto, tem que haver um mergulhador que seja supervisor. Eu não tenho indicado. E além do mais, para cada um destes mergulhadores, há aqui campos obrigatórios que não estão preenchidos. Ok? Como estamos a ver, o número da cédula, a data de validade e a categoria, que é esta informação que está aqui. Ok? Portanto, estes campos acabam de ser importantes para o serviço de mergulho. Para os outros serviços, entradas a bordo, fornecimentos de abastecimento, o acesso a instalações não é obrigatório. Contudo, aqui para a categoria, e para esta categoria aqui do mergulho, é obrigatório. Portanto, ou vocês preenchem no template, ou então preenchem depois manualmente via ecrã. Portanto, neste caso concreto, eu vou apagar aqui algumas destas pessoas, ok? E vou manter só uma para não estar a preencher toda esta informação sendo obrigatória. Vou apagar também aqui, portanto, vou aqui esta pessoa e vou completar aqui os dados que são obrigatórios. Uma vez mais, se esta informação vier preenchida no template, não precisam de a preencher. Ok, portanto temos aqui do mergulhador e agora vamos preencher aqui da informação do mergulhador supervisor, que é obrigatório. Tem que ter sempre um mergulhador supervisor. Relativamente aqui à questão dos templates, eu alerto também aqui para uma situação, porque a questão aqui muitas vezes não é só ter o template preenchido e fazer o upload. O que é que pode acontecer muitas vezes? O template pode não vir corretamente preenchido. E se não vier corretamente preenchido, o resultado é que a aplicação só vai conseguir importar aquilo que estiver segundo as regras que estão estipuladas no template, no guia. Portanto, isto pode fazer com que, num upload de uma lista de tripulantes, numa lista de passageiros, e vocês em Lisboa que portanto, têm navios de paquetes, de cruzeiro, não é? Portanto, têm muita informação relativamente a pessoas. Portanto, é importante que os templates venham devidamente preenchidos e segundo aquelas regras que estão estipuladas. Caso contrário, se pensarmos que tem um navio de cruzeiro que tem 1000 pessoas a bordo, ok? Que das 1000 o campo do porto ou da nacionalidade está mal preenchido, em todos, vão ter 1000 erros. É um a multiplicar para cada linha. Portanto, é importante também que esta informação seja passada para o navio, que é para eles seguirem à risca aquelas recomendações que estão lá. Caso contrário, vão ter depois dificuldades a fazer o upload. Okay? Não vou dizer que na fase inicial que vai correr tudo bem, porque vão ter aqui algumas pequenas dificuldades, é normal, enquanto que, pronto, que mesmo quem está a bordo do navio não envia informação corretamente. Eu falo também da questão, da questão das funções, por exemplo, na tripulação, que muitas vezes as funções que há a bordo do navio são diferentes daquelas que estão estipuladas no template, ok? Portanto, convém verificarem estas situações agora nesta fase de testes, nesta fase para vocês explorarem a aplicação, para depois também verem como é que vão conseguir ultrapassar essas situações quando surgirem depois em produção. Portanto, já temos aqui o nosso mergulhador supervisor e o mergulhador de apoio, mais aqui os veículos, ok? Vamos gravar o documento. Ok, a data de entrada tem que ser posterior à data atual, ok.
A data de entrada, ok, é neste aqui. É na sequência 1, pois, lá está. A aplicação até alerta aqui, eu também já não estava a olhar. Portanto, ele está a ver na sequência 1, a data de entrada tem que ser posterior à data atual. A sequência 1 é esta. E este aqui é a sequência 2. Portanto, é este aqui. Vamos mudar aqui as datas. Portanto, também é muito importante que prestem atenção aos erros, porque a maior parte das vezes a aplicação indica onde está o erro, em que linha é. Portanto, e acaba por facilitar a identificação do problema. No caso de uma lista, quando têm centenas de milhares de pessoas, se tiverem erro só numa linha, a aplicação alerta em que linha é que está o erro. Portanto, temos neste momento o documento gravado, a informação do serviço de mergulho, o mergulhador supervisor, temos aqui a lista dos mergulhadores, só temos um como exemplo e aqui 2 veículos, ok? Portanto, estando finalizado, documento gravado, uma vez mais, submeter. Este processo de submeter, uma vez mais, como falei, vai informar a autoridade marítima, a autoridade portuária, sobre o pedido de mergulho que foi criado para darem o seu parecer e, como indiquei, pessoas e veículos, se formos ao acesso a instalações, portanto, o documento mais recente, que é o 36, fomos ao documento 36, cá está. Os 2 veículos com a pessoa, e aqui está. Documento criado a partir da requisição de mergulho. Ok? Portanto, é feita automaticamente a cópia do mergulhador para o acesso a instalações. Portanto, o processo é exatamente igual aos outros. Vamos passar agora aqui para mudança da entidade. Ok, o documento de mudança da entidade segue exatamente as mesmas regras, as mesmas normas que existem em termos de JUP 2. Portanto, podem aqui fazer vários tipos de mudança da entidade, desde mudança do operador de transporte marítimo, outros que também inclui agentes, e de saída, que é mudar também para o agente de navegação. Portanto, tem os vários tipos de mudança e a lógica é a mesma. Portanto, vocês, por exemplo, neste caso, exemplo da agência Navex, se eu quiser mudar para a agência de saída para outra agência, portanto, eu vou indicar aqui a agência de saída, vou indicar aqui o novo agente, ok? Vou selecionar aleatoriamente uma entidade e vou preencher a data e hora da mudança. Ok? Portanto, a partir do momento que eu gravar o documento, os utilizadores desta agência que têm acesso ao Porto de Lisboa ganham acesso à escala. Ok? Para quê? Para depois virem responder ao documento da mudança da entidade. Portanto, se eu gravar, e submeter para despacho, eu até vou fazer uma coisa, eu vou atribuir-me a mim próprio como exemplo. Atenção, isto não deve ser feito, eu vou-me atribuir a mim próprio só para conseguir, acho eu, dar a resposta. Portanto, para vocês verem o que é que aparece na resposta. Mas aqui têm que indicar sempre a agência para a qual querem fazer a mudança de entidade. Portanto, da agência A para a agência B, neste caso de saída. Portanto, tendo o documento criado, os utilizadores desta entidade ganham acesso à escala, não conseguem fazer nada a não ser consultar este documento e a partir do momento que submetam, o que é que acontece? Os utilizadores passam a ter acesso a responder sobre este pedido de mudança da entidade, ok? Que é o que nós vamos ver agora, que é o que é que conseguem fazer. Portanto, quando vão responder, portanto, no vosso caso, quando receberem um pedido de mudança da entidade, na resposta, o que é que vão conseguir fazer? Vão ter que indicar se aceitam, recusam ou aceitam com restrições e podem indicar o novo operador de transporte marítimo, no caso de haver aqui uma mudança de operador de transporte marítimo, o novo representante, portanto, de vocês terem o vosso despachante para vos tratar da vossa documentação e no caso de haver um agente protetor, ok? Portanto, na vossa resposta indicam novo OTM, novo representante e novo agente protetor. Isto, no caso de terem. Se não tiverem, não precisam de preencher esta informação. E documento gravado. Portanto, tem neste momento, aqui, como estão a ver, a resposta gravada sobre este pedido de mudança da entidade. Pronto, o processo é simples e acaba por ser a mesma lógica. A partir daqui, trabalham os dois sobre a mesma escala. Claro que uns vão ter acesso a uma informação, outros vão ter acesso a outra, ok? Há aqui alguns documentos que acabam por ser partilhados, que é normal, mas no geral, em termos de manifestos, cada um só vê os seus. Aqui segue exatamente as mesmas regras daquilo que é feito hoje em dia em termos de JUP 2. Pronto, como eu disse, há vários tipos de mudança que pode ser feito. Neste caso aqui eu fiz uma mudança de agente à saída, mas se eu fizer uma mudança de entidade de... Agora,
Eu acho que agora não deveria ter feito esta mudança. Espero que não tenha causado, peço desculpa, aqui. Só para buscar aqui outra vez o link da escala em causa. Ok, portanto eu fiz a mudança da entidade, depois tenho mais um conjunto de mudanças que eu possa fazer. Pronto, vamos passar aqui para a mudança de tráfego. Em termos de mudança de tráfego, portanto isto acaba por ser um pedido, um documento simples. Pronto, eu fiz uma coisa que não deveria ter feito e é por causa desta situação que agora está a ocorrer isto. De eu perder o acesso à escala, que eu não deveria ter feito a mudança para mim próprio para explicar aquela situação. Eu vou entrar aqui noutra escala e vou dar continuidade aqui aos pedidos de mudança. Portanto, vamos passar agora aqui para o pedido de mudança de tráfego. Portanto, isto é um documento muito simples, em que vocês fazem um pedido de mudança de tráfego, ok? E é respondido. Portanto, não há mais nada. O que é que indicam? A data e hora da alteração e o tipo de tráfego, ok? Portanto, tem aqui duas opções, custeiro ou local. Portanto, esta informação atualmente não está a envolver mais nada, não é comunicada para ninguém, é um documento que é um pedido que é feito aqui na JUL, fica registado na JUL e é respondido. Não há mais nenhum seguimento desta informação. E temos aqui a parte de secção de anexos, no caso de quererem anexar aqui algum tipo de informação. Ok? O final, sempre documento submetido para despacho. Seguidamente, temos aqui a parte de recolha de resíduos, já vimos, e temos aqui os requerimentos à alfândega. Pronto. À semelhança do que acontece na JUP 2, portanto, também têm aqui possibilidade de fazerem requerimentos à alfândega. E relativamente aos requerimentos, que tipos de requerimentos é que estão disponíveis atualmente? Abastecimentos fora de horas, embarques sobressalentes, outros, revisão de bagagem, ok? Eu julgo que segue a mesma filosofia e os mesmos tipos que vocês tinham na JUP 2. Portanto, indicam o tipo, a data, hora de início, a data do serviço, ok, que pretendem, uma breve descrição, ok, tenho depois aqui a indicação de quem a cobrar a quem, ok, portanto vou indicar aqui a agência de navegação, tenho aqui mais alguns campos que podem completar, aqui do caso das observações, e aqui, nesta situação, no caso, no âmbito deste requerimento, solicita-se a abertura da delegação aduaneira. Portanto, é uma indicação, no caso de haver a necessidade. Portanto, a partir daqui tem a secção para anexarem documentos se pretenderem, e aqui o processo é igual. Gravam, submetem para despacho, e aqui depois da autoridade tributária aduaneira acede à escala para realizar aqui, então, o requerimento à alfândega. Portanto, acaba por ser um processo semelhante. Passando agora aqui para o outro, que eu por acaso não falei, aqui a questão das autorizações gerais. Pronto, relativamente aqui à parte das autorizações gerais, portanto, como o nome indica, é vocês solicitar algo que é geral, que não está em nenhum destes serviços que nós estamos a ver até agora, ou nos outros que vamos ver de seguida, portanto, vocês quiserem fazer um pedido a uma autoridade para darem qualquer tipo de autorização, ok, algo geral, é aqui que o fazem. Portanto, em que podem indicar, primeiro, a data e hora de início do serviço, pretendem, a data e hora de fim é facultativo, o local também é facultativo, uma descrição detalhada do que é pretendido, ok? Por exemplo, eu dou um exemplo, há portos que usam este documento às vezes porque, para os operadores portuários movimentarem as máquinas no cais, tem que a autoridade portuária dar uma aprovação, uma autorização. Então, o que é que acontece? O operador portuário, na escala, tem acesso à escala, que é indicado nos dados gerais da escala, e faz uma autorização geral diretamente à autoridade portuária a pedir autorização para movimentar as máquinas. Portanto, é um exemplo. Portanto, depois aqui é feito o uso desta autorização geral um bocadinho à semelhança dos serviços que são feitos no Porto. Aqui abaixo tem que indicar então as entidades ao qual querem fazer este pedido de autorização geral. Porquê? Porque um pedido de autorização geral, às vezes, mediante um tipo de pedido, podem ter que pedir a várias autoridades, ok? Não só a uma em simultâneo, mas a várias. Portanto, aqui a aplicação permite ou indicarem uma entidade ou um conjunto de entidades. Portanto, vocês vão adicionar entidades. E estes tipos de entidade que vão estar aqui disponíveis são parametrizados pela autoridade portuária. Portanto, sempre que depois em produção, ou mesmo agora no ambiente de qualidade, queiram fazer um pedido à capitania,
ao CEF, à Autoridade de Saúde ou outra autoridade. Se não estiver aqui disponível, entrem em contacto com a Autoridade Portuária e indiquem que na autorização geral não está disponível. Para quê? Para que depois seja parametrizado aqui as entidades que possam estar aqui disponíveis para seleção. Atualmente só está a Autoridade Portuária. Portanto, vamos selecionar a Autoridade Portuária. Por defeito, a Autoridade Portuária, aqui no caso do Porto de Lisboa, é a APL, ok? E o grupo, não precisam. Mas com todo este grupo, eu explico qual é o objetivo de estar aqui. Há situações, às vezes, isto, uma vez mais, devido ao funcionamento de alguns portos, quando é pedido uma autorização geral, por exemplo, à Autoridade Marítima, muitas vezes querem fazer a um grupo específico da Autoridade Marítima, por exemplo, à Polícia Marítima, a um grupo específico de alguns utilizadores, não querem pedir a toda a gente. Então aqui indicam os grupos, vão estar aqui a lista dos grupos que vão estar disponíveis para seleção para pedir esta autorização geral associada a esta entidade. Portanto, pode ser possível, vocês, por exemplo, a Autoridade Marítima tem vários grupos, pode ser possível vocês pedirem uma autorização geral diretamente a um grupo de utilizadores da Autoridade Marítima. Contudo, a maior parte dos portos tem configurado para não usar o grupo e só a entidade. Portanto, é alguém daquela entidade que se vai pronunciar sobre este pedido de autorização geral. Portanto, temos aqui então um pedido de autorização geral para a Autoridade Portuária. Imaginemos que queriam adicionar outra entidade. Clicavam aqui, selecionavam outro tipo de entidade, por exemplo, a Autoridade Marítima, a entidade, ok, fechavam. Portanto, a partir deste momento, iria ser pedido, após a gravação e o processo de envio para despacho, o pedido de autorização geral para estas duas entidades. Ok? Portanto, vamos gravar o documento. Ok, aqui está, Autoridade Portuária, e vamos submeter para despacho. Ups, não. Submeter. Ok, portanto temos neste momento o documento submetido para despacho e está a aguardar aprovação, neste caso apenas da Autoridade Portuária. Se tivéssemos mais autoridades, cada uma ia se pronunciar sobre este pedido de autorização geral. Portanto, aqui como estão a ver aqui, o nosso resumo de escala vai ficando cada vez mais completo com os vários serviços que nós vamos criando. E este totalizador, já agora que está à frente, é o número total de pedidos que foram feitos para cada um destes tipos de documentos. Portanto, temos aqui recolha de resíduos 3, trabalhos a bordo 2, portanto, apresenta-nos o total de pedidos feitos por categoria. Portanto, a seguir vamos ver requerimentos à alfândega, já vimos. Aqui é o serviço de pesagem, portanto, isto é um documento, julgo que não será usado aqui em Lisboa, contudo eu vou apresentar na mesma, é um documento muito simples, portanto, é feito os pedidos de pesagem, portanto, em que indicam qual é a entidade, ok? Acho que não está nenhuma parametrizada atualmente. Se podem pedir isenção de IVA para este serviço. E aqui mais abaixo indicam qual é o equipamento, qual é a mercadoria pretendida e uma descrição. E a data hora, neste caso. Portanto, isto uma vez mais é um documento muito simples. A solicitar a pesagem aqui pode ser a Autoridade Portuária ou outra entidade que esteja licenciada para prestar este serviço no Porto. Contudo, para já, tem sido um documento que também não tem sido muito utilizado em termos de portos. Poucos portos estão a usar aqui a parte do serviço de pesagem. Uma vez mais, a JUL disponibiliza um conjunto de serviços de documentos. Depois cabe ao Porto aplicar ou não a utilização desses documentos. Há documentos que acabam por não ser usados aí no Porto de Lisboa, mas podem ser usados noutros portos. Contudo, a JUL disponibiliza e todos estes documentos e estas regras estão definidas e harmonizadas com todos os portos. Abaixo temos a parte de trabalhos a bordo. Pronto, relativamente aos trabalhos a bordo, uma vez mais, segue a filosofia do documento que é usado hoje em termos de JUP 2, portanto, em que vocês vão indicar aqui, adicionar as informações dos trabalhos, portanto, quando é que é o início do trabalho pretendido e quando será o fim. O local, obrigatoriamente, tem que indicar esta informação. Se este trabalho vai ser realizado durante, antes, depois ou não aplicável, portanto, isto durante as operações se vão realizar ou não, portanto, uma vez mais, depende muito do trabalho que vai ser feito, ok? Vamos pôr aqui, por exemplo, durante, e aqui tem uma descrição do trabalho que é efetuar. Se são pinturas, se são soldaduras, se são testes com baleeiras, portanto, é aqui que vocês vão indicar, detalhar o máximo possível de qual é o trabalho que é pretendido, ou do conjunto de trabalhos.
Aqui mais abaixo têm que indicar obrigatoriamente se o serviço vai ser prestado por empresas externas, ok? Portanto, ou uma empresa externa que vai entrar na área portuária com pessoas e com veículos para prestar este serviço, ou se vai ser trabalho efetuado por tripulantes. No caso de ser uma empresa externa a prestar o serviço, obrigatoriamente têm que preencher a secção de pessoas e veículos. Se for trabalhos a prestar pela tripulação, não precisam de completar essa informação, ok? Portanto, uma vez mais, depende muito de quem vai realizar o trabalho. Em termos de condições de trabalho, portanto, tem aqui um conjunto de opções que foram definidas e harmonizadas com a DGAM, portanto, para todos os portos, uma vez mais. Portanto, tem aqui um conjunto de opções que vocês podem marcar, mediante, uma vez mais, o tipo de trabalho. Aqui a parte do serviço de incêndio. E aqui temos onde vai ser realizado o trabalho. Pronto, vou colocar aqui como exemplo, portanto, e o nosso documento vai ficando completo. Aqui a parte de pessoas e veículos, portanto, como é a realizar pela tripulação, não há necessidade de preencher esta informação. Se não fosse, era obrigatório preencher essa informação. Uma vez mais estando preenchido, gravamos o documento e submetemos para despacho. Uma vez mais, isto é um documento que é depois da aprovação por parte da Autoridade Portuária e da Autoridade Marítima e vão ficar aqui espelhadas então as respostas dos vários intervenientes aqui do Serviço de Trabalhos a Bordo. Portanto, relativamente aos serviços e para finalizar, temos aqui a parte de vacinação. Pronto, relativamente aqui ao serviço de vacinação, uma vez mais, isto é um serviço que não é muito utilizado e do que eu tenho verificado até, acho que nem foi utilizado ainda, isto está muito orientado aqui à Autoridade de Saúde e a Autoridade de Saúde, dependendo do porto, há umas que usam, outras que não, mas no que nós temos visto até agora não há criados até o momento estes pedidos, mas basicamente é sempre que seja necessário e se for usado aqui no serviço no Porto de Lisboa, portanto, no serviço de vacinação, vocês indicarem a data-hora para o qual pretendem o serviço, o tipo de vacina, ok? Tenho aqui um conjunto de vacinas que foram definidas pela Autoridade de Saúde a nível nacional, por exemplo, ok? A quantidade, ok? Tenho aqui uma secção para anexar, caso queiram, podem adicionar outros tipos de vacinação. No final, o documento é gravado, é submetido para despacho e o que é que vai dar origem? A uma resposta por parte da Autoridade de Saúde e a um registro depois no final por parte da Autoridade de Saúde. E esse registro vai ter impactos na faturação. Porquê? Porque eles vão registar quantas vacinas de que tipo foram administradas, que cada uma tem um valor estipulado. Portanto, quando for gerada a pré-fatura da Autoridade de Saúde, vão ser geradas as taxas para cada um das vacinas administradas e, claro, irão depois pagar estes serviços na FUP, na Fatura Única Portuária. Contudo, fica registado aqui em termos de julho o serviço de vacinação e pronto, e todo o seu registro também para saberem o que é que depois vão pagar. E vou falar agora da parte do controle sanitário, que não falei também da última vez, quando começamos aqui a parte dos serviços. E o objetivo deste documento é, portanto, que acabe o processo paralelo, que, segundo o que foi falado na última ação com os agentes, portanto, quando é necessário uma emissão, uma prorrogação de um certificado ou uma isenção, vocês fazem o pedido na JUP2, mas também fazem via e-mail porque a Autoridade de Saúde assim o exige. Como todos estes processos têm sido geridos com o coordenador a nível nacional da DGAM, da Autoridade de Saúde, da Autoridade de Fronteira, portanto, o processo do controle sanitário passa a ser feito exclusivamente na JUL. Porquê? Porque segue as normas do que está estipulado hoje em dia, portanto não há necessidade de haver troca paralela de informação para realizarem este pedido. Portanto, aqui na parte de controle sanitário, o que é que vocês vão solicitar? Indicar a data-hora para o qual pretendem e tem aqui vários tipos de pedido. Emissão, isenção, prorrogação do controle sanitário. Portanto, mediante o que vocês quiserem solicitar, ok? Podem adicionar uma observação e até adicionar um anexo, caso queiram, caso achem pertinente. Gravam o documento e submetem para despacho. A partir deste momento, a Autoridade Marítima recebe uma tarefa
para realizar, então, todo aqui o processo de resposta ao controle sanitário. O que é que isto pode envolver? Vistorias. Se houver vistorias, vão ser registadas as vistorias, depois vão também ser cobradas no âmbito da FUP. E no caso de emitirem um novo documento de controle sanitário, ok? No caso do anterior ter caducado e a Autoridade de Saúde ter emitido o novo, a Autoridade de Saúde vai responder sobre este pedido, vai atribuir o novo documento, vai anexá-lo na resposta ao controle sanitário que vocês podem verificar e esse documento passa a constar da ficha de navio. Significa que, na próxima escala, automaticamente esse documento é carregado da ficha de navio. Porquê? Porque a Autoridade de Saúde, nesta escala, emitiu um documento, um novo controle sanitário válido. Portanto, a partir daquele momento passa a vigorar o novo controle sanitário que foi emitido pela Autoridade de Saúde. Portanto, o objetivo é que vocês e a Autoridade de Saúde, neste caso, a Autoridade de Saúde deixe de exigir este processo em paralelo, portanto, via e-mail, passa a ser registado diretamente aqui pela aplicação, aqui no certificado de controle sanitário, ok? O objetivo da JUL é acabar, na maior parte, com esse processo paralelo, como na questão da parte de passageiros e tripulantes, que exigiam listas de nacionalidades, termos de responsabilidades, lista de pessoas à entrada e à saída. Portanto, a partir de agora, vocês declaram os dados e a JUL, no caso das listas, por exemplo, gera esses documentos. Portanto, não precisa a Autoridade de Fronteira de solicitar. Essa informação está na JUL. E o objetivo da JUL é facilitar o vosso trabalho. E como nós sabemos, vocês acabam por ser os principais atores aqui na JUL. Porquê? Porque praticamente toda a documentação que está aqui depende de vocês, do vosso preenchimento destes dados. Portanto, e nós o objetivo, e o que foi também definido com os portos, é reaproveitamento dos dados, vocês não preencham em duplicado os dados, não é esse o objetivo da JUL, e como vocês têm visto, muitas vezes preenchem uma informação num documento e se forem verificar num documento anterior, a informação já está atualizada, portanto, não há necessidade de repetição dos dados. O objetivo é, quando vocês fazem determinada alteração, determinada atualização de alguma informação, que essa informação seja reaproveitada. Para quê? Para não voltarem a preencher a informação, porque vocês já acabam por preencher aqui bastante informação para a alimentação aqui da escala na JUL. Pronto, de uma forma geral, seguimos aqui todos os tipos de serviços, ok? Usem depois o ambiente de qualidade para explorar e para perceberem aqui a lógica da criação, se bem que os documentos aqui acabam por ser de fácil entendimento e acaba também por seguir um bocadinho a lógica daquilo que é usado em termos de JUP2. Claro, num formato diferente, com um aspecto um bocadinho diferente, de forma a facilitar a vossa consulta na informação. Pronto, para finalizar, temos aqui a secção da faturação. Ok? Relativamente aqui à secção da faturação, o que é que vocês podem realizar? Primeiro, declaração de isenção de IVA. Portanto, é aqui que vocês vão criar o documento da declaração de isenção de IVA e, tal como era indicado na JUP2, podem haver várias declarações e isenções de IVA por escala, mas uma para cada entidade. Portanto, a mesma entidade não pode pedir 2 documentos de declaração de isenção de IVA. Apenas um por entidade, mas podem existir vários. Portanto, em termos da declaração em si, portanto, basta clicar aqui em adicionar, selecionam o código pretendido, ok? Aqui atualmente a lista de códigos não está inclusive atualizada com a descrição. Depois vai estar aqui a descrição detalhada relacionada com este código de isenção. Ok? No final, gravam um documento. Não há aqui qualquer tipo de processo de autorização do documento. Portanto, isto é um documento que vocês criam e ele fica automaticamente disponível na JUL. Não há aqui aprovação, não há qualquer registro. Depois é usado em termos de faturação. Como estão a ver, tem aqui o documento da declaração de isenção de IVA e, no caso daquelas agências que necessitam da impressão da declaração de isenção de IVA, tem aqui sobre o menu a opção imprimir. O que é que esta impressão vos vai dar? O documento da declaração de isenção, que é gerado aqui também, uma vez mais, pela JUL. Portanto, tem informação aqui da entidade, da morada e do NIF, aqui um breve resumo sobre aqui da declaração, sobre o imposto sobre o valor acrescentado, e aqui informação da escala. Okay? Portanto, tem aqui um breve resumo da impressão da declaração de isenção de IVA, que está disponível aqui sobre o menu para impressão. Ainda sobre a faturação, o que é que vai estar disponível depois? Aqui é a parte das pré-faturas, portanto, quando a autoridade portuária gerar a pré-fatura com a FUP, a partir desse momento vão estar disponíveis aqui para consulta as pré-faturas faturadas, ok?
É apenas uma pré-fatura, porque a fatura em si virá sempre do sistema do ERP do Porto, ok? Isto é um breve resumo daquilo que irão pagar, contudo vai ficar aqui disponível para consulta. Pronto, de uma forma geral, e dando sequência à formação que tivemos da última sessão, portanto, acabamos por abordar aqui todos os temas, portanto, dados gerais, manobras, serviços, listas, pessoas, tripulantes, passageiros, a parte da faturação, os atos declarativos e a secção das mercadorias.